aqui estamos, né? Vamos fazer aquela revisão rápida, mas muito valiosa. 5 minutos para falar de geometria, né? Assunto que a gente fez na aula 4.1 de maneira revisional. Isso. Eu acho que 5 minutos é pouco, não é? Ah, eu também acho. Geometria. É muito Mas pouco. vamos tentar falar em 5 minutos. Vamos tentar? Vamos lá. Então vamos fazer uma mega revisão da revisão ou uma revisão da mega revisão, seja assim como for. Olha lá então, aula 4.2 e a gente traz a parte 4 que a gente está revendo aí assuntos do seu fundamental. Vamos ver a classificação aqui dos triângulos. Beleza. Quando falamos em geometria, pensamos no triângulo. Triângulo, vimos lá na mega revisão que é uma figura geométrica formada por 3 lados. Tendo 3 lados, também vai ter 3 ângulos. Vimos que os triângulos são classificados quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Quanto aos lados, eles podem ser isósceles, tendo 2 lados iguais, equilátero, tendo os 3 lados iguais, e escaleno, quando os 3 lados são diferentes. Com relação aos ângulos. Ângulos agora, vamos lá. Ângulos, ele pode ser acutângulo, todos os ângulos são agudos. Ele pode ser o retângulo, que tem aquele ângulo reto de 90 graus. Ou ele pode ser o obtusângulo, que tem um ângulo obtuso, maior que 90 graus, tá? Aqui tem outras informações complementares que a gente não trabalhou na aula, mas que vocês podem também fazer os seus estudos aí com relação à parte de triângulo. São algumas especificidades próprias do triângulo que sempre é bom a gente aprender, certo? Certinho. Vamos falar agora um pouquinho, a gente na revisão, a gente fez perguntas para vocês no quiz de geometria plana e geometria espacial. Então vamos lembrar. Legal da geometria espacial é o seguinte, ela se divide em 2 grupos específicos, tá? O grupo dos poliedros e o grupo dos corpos redondos. Na atividade de revisão, nós não citamos nenhum corpo redondo, mas vamos falar rapidinho para vocês hoje. Poliedros são figuras espaciais, sólidos espaciais, que possuem vértices, que possuem arestas e que possuem faces. E essas faces planas, né? Faces planas. Isso. Aqui a gente tem um exemplo, ó, uma pirâmide. Aqui está indo mais além, né? Que já está dando volume, a equação do volume, né? Aqui tem um exemplo de prisma. Então, ó, a pirâmide une um vértice lá em cima. Aí temos o prisma, também conhecido aqui, essa figura específica como paralelepípedo. E tem outros tipos de poliedros também, tá? Então quer dizer que a diferença de um prisma para uma pirâmide é que a pirâmide só tem uma base? Isso e mesmo. Um ponto. E o prisma tem 2 bases. Verdade. Ah, legal. Já nos corpos redondos, que é a outra denominação dos sólidos geométricos, a gente vai ter aquelas figuras mais, vamos dizer assim, roliças, aquelas que rolam. Se você deixar ela numa superfície plana, ela vai rolar. O cilindro, a esfera e o cone. Então esses são os 3 tipos de corpos redondos. E ainda dentro dos sólidos geométricos a gente tem outros tipos, né, que a gente pode decompor aí em prismas, em pirâmides, em corpos redondos. São aquelas figuras que não têm um nome já denominado, tá? Então os que a gente conhece com nome são pirâmide, prisma, cilindro, esfera, cone, certo? Certinho. E é claro que com isso, né, muita coisa te ajuda a resolver as atividades de sala, né? Vamos aqui mais pertinho para a gente conversar esse último minuto aí da nossa revisão. Vocês vão fazer as atividades de sala, mas claro, né? Se surgir alguma dificuldade, pesquisa, né? Vai no livro, né? Faz a revisão da sua aula. E, claro, esses mapas vão sempre te ajudar, né? O ideal é a cada final de aula construir um mapa conceitual, um mapa mental, certo? Certinho. Beleza, então? Beleza. Vamos lá? De olho nas atividades de sala, a gente já volta com a correção. As atividades de sala não sem dificuldade, né? Eu acredito que não. Pode ser que eles tenham tido algum probleminha assim na parte teórica, tal, de lembrar alguma coisa, mas com a aula, né? Se ficou alguma dificuldade ainda, anota. Eu gosto muito disso. Teve dificuldade, anota no cantinho. Verdade. Chegar em casa, vai pesquisar, vai ler, vai marcar alguma coisa. Lembra que o conhecimento se constrói de várias etapas. Só escutar, só observar é uma valiosa, mas não é a que vai te garantir o sucesso total. Ler ajuda bastante, tá? Ainda mais assim, eu escutei, eu observei, eu vou ler algo sobre, vai ficar bem melhor para o aprendizado. Como a gente falou, depende de vocês, né? Você que tem que ir
de encontro aí com esse conhecimento. A gente dá o pontapé inicial aqui, dá umas orientações, umas diretrizes, mas com vocês é que fica a maior responsabilidade, certo? Certinho. Vamos lá então, vamos para as questões, né? Tirando as dúvidas, a questão de número 1 diz o seguinte. O perímetro de um quadrado é 32 centímetros. A medida do lado desse quadrado é 4, 6, 8, 12 ou 16? E aí lá no quiz, né, a gente fez perguntinhas sobre perímetro e a gente relembrou que perímetro é soma dos lados, certo? Isso. Então, se eu tenho um quadrado, eu sei que somando todos os lados, né, um lado x, outro lado x, outro lado x, outro lado x, somando todos eu tenho? 32. 32. Então, o que eu vou fazer? 32 dividido por 4? Isso. Com certeza, né? Também posso pensar que 4x é igual a 32. 32. X vai ser igual, esse 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, esse x vai valer 32 por 4 é 8, né? Então, 8 é o x, então 8 é a medida de cada lado, beleza? E aí, aqui o aluno já faz as seguintes anotações. Definição de perímetro e uma regra básica do quadrado. Quadrado é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Já anota isso aí que isso vai te ajudar bastante mais para frente. Muito bem. Beleza, muito simples, né? Pelo raciocínio lógico também fazia, não precisava. Você sabendo o conceito de perímetro, né? Que é a soma de todos os lados. Sabendo que um quadrado tem 4 lados iguais, só pensar que era 32 dividido por 4 mesmo, tá? Sem precisar ficar com muitas fórmulas, muitas equações, nada mirabolante, como a gente falou lá nas nossas dicas, né? Técnicas de estudo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para a questão de número 2? Vamos lá. Número 2. Um triângulo equilátero tem seu lado medido 12 centímetros. O perímetro desse triângulo é 12, 18, 24, 30 ou 36. Triângulo equilátero, revisamos agora, não foi na revisão? Isso, fizemos a revisão. Fizemos a revisão e falamos. Triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Equi é de mesmo, né? Igual. Látero, lado. Então, lados iguais. Então, se ele tem o seu lado medindo 12, ou seja, cada lado mede 12. Se são todos os lados iguais, por isso que é importante saber os conceitos, né? Isso. Se você souber o que é um triângulo equilátero, ficou muito fácil, muito tranquilo. E já teve situações no Enem que o aluno não conseguiu resolver porque não lembrava dessas definições. Então, é importante que vocês saibam. Ah, mas como é que eu vou decorar? Não precisa decorar, você sabe, você lê, você guarda. Chegar no dia que precisar, vai estar lá guardadinho, não se preocupe. Sim, então se eu quero saber o perímetro e eu sei que perímetro é a soma de todos os lados, é só fazer 12 mais 12 mais 12. Ou só isso? 3 vezes 12, né? Então, por aí você vai tirando aí a sua linha de raciocínio e resolvendo a questão número 2. Muito fácil. Beleza. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá agora na questão de número 3? Vamos. Olha lá, a questão de número 3 pergunta com relação a uma figura. Vamos ver. Observe o sólido geométrico a seguir e assinale a alternativa correta. Tá lá, temos lá o sólido lá do lado, tá? Na letra A diz o seguinte, diz que é correto que essa figura, esse sólido, é um prisma, pois possui 2 bases e faces laterais planas. Afirmou a primeira coisa. Isso é verdade ou não? Segunda afirmação, é uma pirâmide, pois afunila em sua parte superior. Será que é uma pirâmide isso? Será? Acho que de cara, nós pirâmide vimos, já dá não para excluir, não é? Porque nós vimos lá que a pirâmide tem uma base e fecha em um único ponto. Não esqueçam disso. Mesmo. Letra C, é um cilindro, pois possui uma parte arredondada. Poderíamos dizer que não é um cilindro, mas ele depois faz uma afirmação que é verdadeira, não é? Pois possui uma parte arredondada. Mas não é suficientemente não é para ser cilindro, para garantir, né? Que é um cilindro, tem que ter só uma parte. É. Vamos lá, pirâmide, né? Vou desenhar ali em cima, pera aí um pouquinho. A pirâmide a gente pode ver, né? Que ela sempre vai ter a ligação em um
Único ponto. Único ponto. O cilindro já tem duas bases iguais, né? Então, tá bem diferente, né? Tá diferente. Então, acho que não Então, é cilindro também. Ó, Letra D. já começa com uma afirmação mentirosa. É um corpo redondo, pois possui uma parte arredondada. Acabamos de negar que não é um cilindro, né, porque não tem uma parte arredondada, então não pode ser a letra D. E um prisma também não é, né, professor Maurício? Porque para ser um prisma teria que estar completo aqui, né? Isso. Ó, não poderia ter essa falha, né? Parece que alguém veio Comeu um pedaço ali, né? Cortou uma fatia então, do queijo. Com certeza, nenhuma das alternativas anteriores está correta. Esse é um outro sólido. No Uma mapa figura... conceitual tinha lá embaixo, não é? Tinha mesmo, tinha ele lá. Um outro sólido sem muita... sem nome, né? Não tem nomenclatura para ele, mas ele é um sólido geométrico, certo? Certinho. Se liga no Enem, vamos lá? A última perguntinha da aula de hoje. Enem 2012. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Então temos ali 3 formatos de caixas diferentes, 3 caixas que foram planificadas. E é legal falar em planificação porque quando se fala em geometria espacial, nós só tentamos imaginar ou só lembramos as figuras já montadas no espaço. E o Enem muitas vezes tem cobrado essa planificação desses sólidos. Aí a pergunta lá embaixo diz assim, quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Então vamos lá nas alternativas, vamos ver? Vamos. Olha lá, então ele disse, né, tem 3 planificações aí, e essas planificações representam que sólidos geométricos? Bora ver. Aí tem um ponto, só para a gente poder conversar. Vamos conversar com ele aqui rapidinho, um ponto importante. Temos um tempinho, vamos nessa lá. questão do Enem, que o Enem exige algumas coisas. Eu acredito que essa é a primeira questão do Enem que nós colocamos, não é? Para eles, é a primeira. Nas outras foram questões parecidas ou reformuladas. Inspiradas, né, Isso. no Enem. Mas essa é a primeira do Enem. 2 coisas a serem observadas. O comando que ele deu, quais são o nome das figuras, e a segunda observação, ele não usou o termo sucessivamente ou respectivamente, que ele costuma pedir. Pode ser que esteja na mesma ordem, pode ser. Como pode ser que apareça em ordem diferente, porque tem que tomar muito cuidado com as questões do Enem. Quando fala essa parte respectivamente, seguindo a ordem, né? Aí você tem que seguir a ordem primeira, segunda, terceira, né? Agora aqui, o primeiro seria essa, a segunda seria essa do meio, a terceira seria essa. Se ele colocasse. Mas pela lógica a gente vai seguir essa ideia, mas não necessariamente tem essa obrigatoriedade que o professor está falando. Porque aqui ele está perguntando quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações, né? Então, quais são? Só isso que ele perguntou. Isso. Assim, pode ser que esteja na ordem, pode ser. Como pode ser que não apareça. Então, por que eu quis dar essa ênfase? Porque vocês vão se preparar agora para o Enem. Ah, mas estou no primeiro ano ainda. É no primeiro ano que começa. Tem aluno que começa no 9º já a ter essa preparação. Então, já começa a ficar atento a esses detalhes. Ele usa termos como respectivamente, aproximadamente, são termos que vão te ajudar a resolver sem ficar batendo muita cabeça. Porque se fosse respectivamente, se eu soubesse a primeira e eu visse lá que 4 começam pela segunda, eu já marcaria a única que começou pela primeira. Verdade. Porque ele usou respectivamente. Aqui não, aqui eu vou ter que testar um por um. Então vamos lá, testar um por um, vamos verificar? Então, quais desses são os sólidos que Maria usou, né, nas embalagens aí planificadas? Vamos ver. Eu acho que pelas 2 bases circulares, de cara já é um cilindro, né? Um cilindro. É um cilindro, porque se fosse uma base só, a gente poderia pensar no cone, mas é um cilindro, né? Então, onde não tem cilindro, a gente já pode eliminar, né? Ó, não tem cilindro. Agora vamos ver, temos mais 2 aqui. Eu acho que esse aqui, de cara, a gente já consegue ver que é uma pirâmide, né? Uma pirâmide. Olha lá, são 3, uma base apenas embaixo e 3 laterais, né? Que vão se unir em um ponto lá em cima, certo? Então vai ser assim, né? E vai se unir em um ponto lá em cima, as faces laterais. Então,
pirâmide, né? Vamos ver lá. A letra A tem cilindro, prisma e pirâmide. A letra B tem cilindro, tronco de pirâmide. Opa, não é um tronco, é uma pirâmide Não mesmo, é um né? tronco. Cilindro, prisma e tronco de cone. Também não é um tronco. Então Então já... sobrou só a letra A. Letra A, né? E vamos conferir agora se o do meio é um prisma de base pentagonal. Para ser penta, tem que ter quantos? 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. É um prisma? É, porque duas bases, ó. Uma base, duas bases. E são bases pentagonais porque tem 5 lados a figura. Beleza. Aí lembrando que nos prismas o nome é dado de acordo com a quantidade de lados que tem na base. Então, se a base tem 5 lados, ele é um pentágono. Então, nós temos um prisma pentagonal. Já vai guardando esses detalhes. Vocês estudaram isso aí já, assim, às vezes bem rápido, às vezes não, né, não lembram direitinho, mas vocês já estudaram. E a galera tá no primeiro ano perguntando, sério que uma questão do Enem caiu dessa forma aí? Só isso. Só análise, E olha, né? Só analisar a figura e as planificações, ou seja, o que é planificar, gente? É abrir a caixinha, tá? Se você tem uma caixa, né, uma caixinha de perfume, você tem uma caixa de fósforo, você quer planificar, você vai abrir, você vai desmontar ela e vai abrir. Isso é planificar o sólido. Claro que quando volta, monta novamente, né, e constrói o sólido geométrico. Planificado, a gente consegue calcular também outras situações que vocês vão ver mais no segundo ano, tá? E esse aí no segundo ano é até legal, porque a gente monta alguns sólidos, não é? Isso. Monta com materiais diferentes e tal, é bem legal. Mas é importante que vocês conheçam os conceitos. Vocês viram lá que das 5 alternativas, 2 de cara já vão embora. Por quê? Porque falavam de cone. Né? A diferença do cone para o cilindro é as bases. Um tem 2, o outro só tem uma. O outro de cara já ia embora também, porque a última figura era a pirâmide. Se é uma pirâmide, lá não tinha, só tinha uma alternativa com pirâmide. O outro trazia um tronco da pirâmide, tronco do cone, então já ia direto. O Enem é muito fácil. O detalhe é estar treinado, é estar ali capacitado para fazer com tranquilidade. Verdade. Vamos lá de Brincando com os Números? A gente tem o nosso momento do dia, o momento da aula, que a gente traz a solução da perguntinha, né? Que horas são? A hora do lanche? Ainda não, vamos lá. Vamos de novo juntinho ver a resposta do desafio. Tá lançado o desafio. Uma pedra cumprimenta uma tora de madeira. E a pergunta é... Que horas são? 2h30? 7h45? 1h45? 0 horas? 8 horas. Eu acho que é 0 horas, senão é zero isso, não acontece. Não, porque pedra vai cumprimentar isso a tora de acontecer, madeira? Para isso acontecer tem que ser de madrugada, né? Lá pela... Já sabe, né? Isso aí, né? Vamos lá, então, a resposta é a letra... E, por quê? Porque a pedra chegou para a tora e falou 8 horas. 8 horas! 8 horas! Oh, meu Deus do céu! Letra E, então, é a resposta correta. Foi engraçadinha essa, 8 horas. Tem umas que não tem muita graça, não, né? Vamos até explicar para eles, vamos lá conversar com eles aqui. Os raciocínios, assim, as piadas matemáticas são assim, gente. Ó, já vamos deixar para vocês aqui o seguinte, tá? A aula vai ser super animada, a aula vai ser divertida. A aula tá animada e a galera gosta, todo mundo do que tá vendo, como se Maurício. Mas algumas charadas matemáticas, para ter graça, vai ter que demorar um tempinho você processar a informação, até você lembrar, associar. Então, tá, por favor, tá? Não precisa ficar também, nossa, mas que sem graça, né? Porque fica chato. É sem graça às vezes. Tem que rir, gente, para não perder os amigos aqui. Mas é claro, né? A gente sempre está instigando o raciocínio lógico de vocês, a leitura, a interpretação, porque é isso que é cobrado aí nos concursos, né? Nas avaliações externas. Então, é para isso que a gente está aqui fazendo essa pegada aí, desenvolver o raciocínio lógico de vocês. Tá certinho? Certinho. Beleza? Ficamos por aqui. Beleza. Beijo no coração. A próxima aula é bem diferente, bem especial. Até lá!